Carlos Gustavo Jung, interpretação do dogma da Trindade. Com a experiência me ensina de grande importância na prática que o médico entenda corretamente os símbolos que estão voltados para a totalidade. Isso porque tais símbolos constituem um instrumento que nos permite eliminar as dissociações neuróticas, proporcionando à consciência aquela atitude, aquele espírito que a humanidade sempre sentiu como sendo portadores de redenção e de libertação. São as representations collectives, que desde os primórdios permitiram a ligação tão necessária entre a consciência e o inconsciente. Esta união pode ocorrer tanto no plano intelectual como no plano meramente prático, pois no primeiro caso a esfera dos instintos se rebela e no segundo, a razão e a moral opõem resistência. Toda associação no âmbito da neurose psicogena se deve a uma antinômia dessa espécie, só pode ser harmonizada pelo símbolo. Para isto, os sonhos produzem símbolos, que no fundo coincidem com a simbólica transmitida ao longo da história. As imagens oníricas dessa natureza só podem ser integradas na consciência e captadas pelo pensamento e pelo sentimento, quando a consciência possui as categorias nocionais e os sentimentos morais exigidos. A esta altura, muitas vezes, o terapeuta deve realizar um trabalho que submete sua paciência à mais dura prova. A síntese entre a consciência e o inconsciente só pode ser conseguida mediante uma confrontação da consciência com o inconsciente. Confrontação só é possível, por sua vez, quando se entende o que o inconsciente está querendo dizer. Deparamos aqui com os símbolos que constituem o objeto de minhas pesquisas, e assim restabelecemos a relação perdida com concepções e sentimentos que possibilitam uma coordenação da personalidade. Aqui eu vou estar fazendo um breve comentário desse texto para a gente estar fazendo uma reflexão, né, sobre quais são esses símbolos, né, que aparecem na Trindade. Vou tentar dar um exemplo assim, né? A confrontação ela tem que compreender qual é o produto consciente, primeiro individual para aquela pessoa e qual é o coletivo. Como isso? Com Maria, vamos pegar Maria. Maria é um símbolo, um arquétipo coletivo da mãe, da grande mãe. Representa o que no coletivo? Mas o paciente pode estar tendo um sonho, né? E nesse sonho do paciente, aquilo tem uma representação individual para ele. Então, quando a gente é terapeuta, a gente tem que observar esse conteúdo individual e coletivo. Para quê? Para a gente não ter, a gente tem que ter aquele cuidado para não fazer uma conta transferência e já falar assim, olha, isso. Não, a gente tem que esperar e ir conversando para entender como aquilo está representado, qual a via aquilo integradora. Vou tentar dar um exemplo. Você pega uma pessoa que teve uma paciente que teve um problema com mãe, materno, e esse problema materno da paciente, pode estar sonhando, trazendo símbolos coletivos de Maria, e se apegar a Maria naquele símbolo, para quê? Para ela fazer uma compensação, uma integração na mãe positiva, e ela conseguir ir integrando esses produtos que estão sendo citados no texto. E a gente tem que ter aquele cuidado, aquele carinho de observar como aquilo está atuando no paciente e ajudando ele a integrar e percebendo os movimentos dele. Porque se você começa a colocar produtos seus, conta transferindo ou interpretações, você perde aquele tempo e ela pode entrar numa negação, numa resistência. Então a gente vai procurando integrar esses núcleos e mais para frente até pegar o oposto da Maria. A gente pegaria uma Baba Yaga, uma mãe que devora os próprios filhos, e trazendo outros símbolos que podem estar sendo trabalhados até a pessoa conseguir integrar e perceber a mãe, que é o que aí supostamente nesse caso hipotético seria a problemática dela, como um ser humano que erra e que acerta, ou até perceber que pode ser uma mãe destrutiva, e ela integrar isso, como o Jung está citando no texto lá em cima, mais no concreto, mais no racional, além de só os sentimentos dela, ela entender o racional, integrando o sentimento, entendendo as duas polaridades, que o símbolo ele é um integrador de energia, mas ele compreende essas duas polaridades, né?
que quando o Jung cita os termos complexo, o complexo, por que que ele é ideoafetivo? Porque ele vai ficando essas cargas emocionais internas de forma positiva e negativa. Então a gente vai dentro da terapia fazendo a positivação com a função transcendente e outras questões até a pessoa integrar a própria mãe interna dela, o que é a mãe externa, o que é, às vezes, uma mulher. Vamos pegar o caso de uma mulher e ela vai ver como ela é mãe. E aí ela poder, ela sendo mãe, ela poder entender que tipo de mãe ela vai ser e da onde ela vai buscar aqueles modelos. Então, né, estou dando aqui um caso hipotético que seria um símbolo de Maria, um símbolo integrador, como está citado no texto, para a gente fazer essa reflexão e fazer esse pensamento de como está trabalhando isso, como está ajudando e como a gente mesmo compreender melhor a vida e compreender melhor as coisas, ok? É isso aí, abração.